Bispo Jonas, fazendo a sua alegria de verdade. Boa tarde, super tarde, com Bispo Jonas. Reflexão do dia. Fala aí, Bispo Jonas. Bispo Jonas, fala aí. Bom, gente, na nossa reflexão do dia, estou trazendo para você uma história. Eu acho que, na verdade, é a primeira história que está registrada na Bíblia, né? Eu estou falando aqui do casal de Adão. Estou falando de Adão, estou falando também da primeira dama, né? A Eva, Adão e Eva. Esse é o primeiro casal da história da humanidade. E eu quero contar para você um pouquinho da história deste casal. E o ponto que eu quero assim trazer para dentro da nossa reflexão é a questão da desobediência, né? A desobediência do primeiro casal, Adão e Eva. Está relatada no livro de Gênesis, no capítulo 2 e 3. 2 e 3. Capítulo 2 e 3. Essa narrativa é fundamental na compreensão do pecado e da condição humana. Aqui está um resumo da história, juntamente com algumas lições que podemos aprender com ela. Nós preparamos alguns tops aqui. Deixa eu ver a quantidade de tops que nós temos aqui. Isso é um total de 5 tops. 5 tops dentro dessa reflexão. E nós vamos aqui o primeiro. E trata da criação do primeiro casal. Deus criou Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Eles foram colocados no jardim do Éden, um lugar de abundância e comunhão direta com Deus. Um lugar de abundância e comunhão direta com Deus. Foi nesse lugar que o primeiro casal foi colocado, no jardim do Éden. No segundo top, a gente fala sobre o mandamento de Deus. Deus deu a Adão um mandamento claro. Ele poderia comer de todas as árvores do jardim, exceto de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. O mandamento estabelecia um limite, criando a possibilidade de escolha. E assim, glória a Deus, possibilidade de escolha e assim de liberdade. Já no terceiro top, a gente fala sobre a tentação. As lições estão mais para baixo aqui, nós vamos já chegar nas lições. Estamos ainda nos tops. Terceiro tops fala o seguinte:
A tentação. A serpente, que é muitas vezes identificada como Satanás, está entre aspas, que é muitas vezes identificada como Satanás, chegou a Eva e questionou a ordem de Deus, insinuando que Deus estava segurando algo bom deles. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Ao versículo 5. Ao versículo 5. A serpente implantou dúvida e desejo no coração de Eva, levando-a a olhar para a árvore de maneira diferente. Já no quarto top, a gente fala sobre a desobediência. Eva, atraída pela aparência da fruta e pela promessa da sabedoria, comeu do fruto e depois compartilhou com Adão, que também comeu. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Essa ação de desobediência teve consequências profundas, alterando a relação entre Deus, o homem e a criação. Já no quinto top, a gente fala sobre as consequências do pecado, ou seja, dessa desobediência aqui. Após comer do fruto, Adão e Eva perceberam que estavam nus e tentaram se esconder de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. A desobediência resultou em consequências sérias: perda da comunhão, a relação íntima que tinha com Deus foi rompida. Perda da comunhão, repito, a relação íntima que tinha com Deus foi rompida. Maldições. Deus pronunciou maldições sobre a serpente, Eva e Adão, representando as consequências do pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 14 ao 19. Exílio do Éden. Eles foram expulsos do jardim, marcando o início de uma vida de trabalho duro e dor. Você confere lá em Gênesis capítulo 3, versículo 23 ao 24. Agora, a partir daqui nós vamos para as lições. Nós destacamos os de 1 ao 5º top, a história deles, do casal, Adão e Eva. E a partir daqui nós entramos na parte das lições, do que a gente aprende com essa história deste casal. Vamos aqui o nosso primeiro aprendizado com essa história: a sutileza da tentação. A serpente usou a dúvida e a distorção da verdade para enganar Eva. Essa parte da história nos ensina sobre a necessidade de estar vigilantes e constantes, de estar vigilante e consciente. Eu falei constantes, mas não é. E o certo é conscientes.
Vamos soltar aqui um pouquinho mais atrás, só para a gente poder recapitular e a gente ficar com aquele aprendizado bem claro, para não haver dúvida, né? Essa parte da história nos ensina sobre a necessidade de estar vigilantes e conscientes das tentações ao nosso redor, certo? Então vamos agora para segunda lições, a qual estaremos aprendendo algo dessa história. A história que nós estamos contando aqui do primeiro casal, Adão e Eva. O primeiro casal que a Bíblia relata, né, fala deles, da criação lá. Após a criação, Deus criou o homem, criou a mulher, o macho e fêmea. E o nome deles está aí, Adão e Eva. Vamos lá. Segunda lições que nós aprendemos aqui. Consequências da desobediência. A desobediência a Deus pode trazer consequências sérias e duradouras. O pecado não afeta apenas a pessoa, mas também os relacionamentos e a criação como um todo. Já na terceira lição dessa história, o que a gente aprende aqui? A necessidade de escolhas conscientes. Adão e Eva tiveram a liberdade de escolher. É igual a gente hoje. A gente tem liberdade de escolher o que a gente quiser. Se você escolher o que é certo, você vai escolher o que é coisa certa. Se escolher o que é errado, vai escolher o resultado das coisas erradas, da escolha que foi feita, né? Do jeitinho. A necessidade de escolhas conscientes. Adão e Eva tiveram liberdade de escolher. Cada um de nós tem responsabilidades em nossas escolhas. Devemos nos esforçar para escolher obedecer a Deus e a sua palavra. Devemos nos esforçar para escolher obedecer a Deus e a sua palavra. Essa é a escolha boa, correta, que agrada a Deus. Mas podemos escolher qualquer outra coisa, de forma consciente, sabendo as consequências, né? Já na quarta lição, a gente aprende o seguinte: a esperança e redenção. Apesar das consequências do pecado, a história não termina na condenação. A história não termina na condenação, onde Deus promete um Salvador que pisaria na cabeça da serpente. Essa é a promessa do Evangelho e a esperança que se cumpre em Jesus Cristo. Conclusão desta história que a gente está contando aqui para você, do primeiro casal criado por Deus, colocado lá no Jardim do Éden, né? Então a gente conclui aqui essa história. A conclusão: a desobediência de Adão e Eva é um relato que nos ajuda a entender a gravidade do pecado, nossas escolhas e a necessidade de regeneração. Embora a queda tenha trazido consequências,
também é o ponto de partida para a história da redenção, que Deus proporciona através de Jesus Cristo. Amém, queridos? É isso aí, essa é a nossa história que a gente está contando aqui para você, falando aí do primeiro casal da Bíblia, né? Da criação, homem e mulher, macho e fêmea. Falamos aqui de Adão e Eva.